De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Vamos todos juntos repetir? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Observando segundo a tua palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela vida, ó Deus, de cada um dos teus servos que aqui estão nesta noite, pelos nossos visitantes, que o Senhor estenda a tua mão de graça e poder sobre a vida de cada um, derramando sobre eles as tuas copiosas bênçãos, e também, ó Pai, sobre a nossa mocidade, que neste mês completa mais um ano de entidade organizada, e nós, ó Deus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem ajudado esta mocidade, sua diretoria, ó Deus, todos aqueles que compõem a mesma, e que a graça do Senhor continue, ó Deus, operando na vida dos nossos jovens, para que eles, ó Deus, continuem firmes diante do Senhor. Abençoa também agora a palavra do Senhor, ó Pai, nos nossos corações, quando vamos estar, ó Deus, meditando na mesma. Que a nossa mente, ó Deus, seja cativa às Sagradas Escrituras, que o Senhor tire, ó Pai, qualquer distração, qualquer preocupação que venha, ó Deus, a prejudicar o entendimento, a compreensão, ó Deus, e a edificação nas Sagradas Escrituras. Abençoa também as crianças que vão ouvir a mensagem do Senhor, que igualmente, ó Pai, elas sejam edificadas pela Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, um dos símbolos da nossa mocidade é o moto, né? É o moto. Só para quem não sabe, um visitante às vezes não sabe o que é um moto, né? Nós temos as sociedades internas e uma delas reúne os nossos jovens, que é a União de Mocidade Presbiteriana, e temos ali alguns símbolos. Temos, por exemplo, o hino, que 382, que vai ser cantado no final. Nós temos também ali o símbolo da mocidade, aquela tocha, né? E temos também o moto. O moto, ele é um lema, né? O moto, ele, na realidade, é uma, vamos dizer assim, uma visão, uma declaração daquilo que é a mocidade. Um resumo, vamos dizer assim, daquilo que é a mocidade, aquilo que a mocidade se empenha em fazer. Então, o moto é um dos símbolos da nossa mocidade. E qual que é o moto da mocidade? Hein, jovens? Como é que é? Poucos jovens aqui hoje, nessa noite, né? Vamos de novo? Dá para melhorar, até o final, né? Vai melhorar. Agora, eu creio que todo mundo também sabe, não somente os jovens, né? Você aí que já está na UPH, já está na SAF, né? Você com certeza passou, e a maioria passou pela mocidade e sabe. Então vamos falar todos juntos? Alegres, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Então, esse é o moto da mocidade, né? Esse é o moto que é falado nos finais das reuniões, às vezes em trabalhos que são realizados. Esse moto, ele é falado, esse lema é lembrado. Meus irmãos, o moto, ele é uma regra, como ele é um lema, vamos dizer assim, ele é uma regra de conduta e de motivação, né? Uma regra de conduta ou de motivação. Então, ou seja, por que fala o moto? Para ficar bonito no final, para fechar tudo? Não, tem uma razão, para que a gente possa lembrar
né, daquilo que nós nos comprometemos, daquilo que nós somos enquanto sociedade. Vocês sabiam que o povo de Israel, eles tinham um moto? Deuteronômio capítulo 6, quando fala lá, né, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, a Ele amarás de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, da tua força. Esse era o moto, esse moto era repetido várias vezes, em ocasiões em que o povo se reunia, né, depois que a lei foi dada ao povo. Então esse era o moto, ou seja, eles falavam para eles lembrarem, ainda mais naquela época que não tinha ainda, né, a lei escrita no sentido de cada um tinha uma Bíblia, como nós temos hoje. Então isso era fundamental, eles falarem, eles relembrarem isso. Então todas as vezes o povo de Israel lembrava que Deus era o único Deus e teria que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento. Então não era uma palavra vazia, não era uma frase perdida no vento que deixava, né, fazia lá no final de uma programação e pronto, não, era algo que realmente fazia parte da vida daquele povo. Mas muitas vezes, meus irmãos, esses lemas, essas visões, tudo isso se tornam palavras vazias, que muitas vezes não significam muito na vida das pessoas, né? Portanto, o moto, tudo isso precisa estar o quê? Na vida, precisa fazer parte da nossa vida. Não é uma inscrição sem efeito, não é uma frase vazia, não. E a pergunta que nós fazemos hoje, principalmente aos jovens, mas não somente aos jovens, por quê? Porque esse moto ele não serve só para os jovens, mas para o cristão, será que essa regra de conduta ou essa motivação, ela tem sido presente nas nossas vidas? Será que isso tem sido efetivo na vida de cada um de nós? Esse moto, irmãos, ele foi tirado de princípios bíblicos, ele não foi inventado assim ao léu. Alguém chegou lá e falou, vamos fazer isso, eu tive uma boa ideia. Não, isso foi tirado de princípios bíblicos, como nós vamos ver hoje, como nós vamos ver nessa mensagem. Então a pergunta é, será que esse moto, será que essa regra de conduta, de motivação, ela de fato faz parte da nossa vida, na vida de você jovem? E pergunto mais, né, onde está a nossa juventude cristã? Onde está essa geração, né, que hoje precisa, irmãos, manter a tocha do evangelho acesa e passar para as próximas gerações? Aonde estão os nossos jovens? Onde estão os nossos jovens crentes que devem imitar o exemplo de jovens no passado? Nós tivemos tantos jovens que fizeram tanta diferença na história da igreja, na história bíblica. Aonde está essa geração? Aonde está aqueles que vão honrar a fé do jovem como Davi, por exemplo, que foi chamado ainda jovem, ainda, né, estava pastoreando as ovelhas, ele é chamado e ele então se coloca como o rei de Israel, que enfrenta Golias. Ele era jovem. Aonde está os jovens como Timóteo, por exemplo, que era um jovem pastor, que pastoreou a igreja, várias igrejas, que era filho espiritual de Paulo, que foi instruído por Paulo, que se dedicava ao evangelho? Aonde estão os jovens como Daniel e seus amigos, que honraram o nome de Deus na Babilônia, um lugar hostil? Aonde estão esses jovens que fazem diferença? Meus irmãos, nós temos que pensar a respeito dessa juventude. Aonde está essa juventude que deve ser alegre, que deve ser forte, que deve ser dedicada, que deve ser unida? Nós precisamos de uma geração assim, uma geração de jovens que seja reavivada espiritualmente, que busque incansavelmente e profundamente andar de acordo com a palavra de Deus. A igreja precisa disso. E nós temos que orar por isso, e os jovens precisam se colocar à frente, precisam realmente atender o convite, o chamado de Deus para se posicionarem. O texto que nós acabamos de ler, o Salmo 119, 9, ele afirma isso, né? Ele faz essa pergunta, é a pergunta que Deus está fazendo: como você poderá guardar puro o seu caminho? O Salmo 119, nós sabemos que é o Salmo da palavra de Deus. Ele fala, em todos os versículos praticamente,
o que é as Escrituras e o que as Escrituras, quais são os efeitos das Escrituras na nossa vida prática. Você pode observar, e o versículo 9, ele é direcionado não exclusivamente aos jovens, mas diretamente aos jovens. Serve para todos nós podemos colocar aqui, trocar essa palavra aqui, de que maneira o cristão poderá guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Então, aqui, especificamente, o salmista direciona aos jovens. Direciona a eles perguntando, olha, como que você pode santificar a sua vida e, consequentemente, através disso, você viver para a glória de Deus? A resposta é direta, a resposta é clara. É preciso observar. E observar não é só ver, não é só, está aqui a Bíblia, é tudo bonito, não. Observar é fixar os olhos com atenção. É fixar os olhos com atenção, é examinar de forma atenta, detida, é guardar isso, é viver em conformidade com os princípios de Deus em sua palavra. Irmãos, essa é a maior necessidade da juventude atual. É ser reavivada pela palavra, essa é a maior necessidade da igreja atual. É preocupante que nós passemos anos a fio na igreja, aprendendo, lendo a Bíblia em casa muitas vezes, e isso às vezes não tem feito diferença profunda nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver. Nós continuamos com os mesmos erros. Nós não nos consertamos na palavra de Deus, nós muitas vezes não mudamos, não modificamos a nossa conduta, apesar do que a palavra de Deus nos fala, apesar que a pregação é falada, apesar do que o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, meus irmãos, nos chama a atenção. É preocupante, porque muitas vezes nós estamos lendo, temos acesso à palavra, mas nós não estamos fazendo o que o salmista nos diz. De fato, observando atentamente, examinando, trazendo isso para a nossa vivência, tomando decisões para que a nossa conduta ela possa ser uma conduta que é direcionada pelas Escrituras na prática. Na vida familiar, nos relacionamentos, no casamento, no namoro, nas diversões, na faculdade, na escola, onde quer que a gente vá. Isso é o preocupante, irmãos. Esse divórcio que existe entre o conhecimento e a prática. Tem que ter mudança, tem que ter santificação, tem que ter mudança de caráter. Nós temos que melhorar o nosso caráter pela palavra. Temos que desenvolver, isso tem que ser desenvolvido em nós. Não podemos retroceder, temos que avançar. E é por isso que o salmista chama a atenção. E ele fala nesses 176 versículos, Salmo 119, exatamente isso. Que a palavra de Deus nos vivifica, ela nos transforma, ela nos direciona. É isso. Mas é preciso que isso seja transformado em resultados práticos, visíveis, na vida de cada um de nós. Então, o moto da mocidade, ele traz alguns desses ensinamentos bíblicos, e a partir desse versículo, eu quero exemplificar isso nessa noite, falando sobre esse tema, a palavra de Deus, o melhor caminho para o jovem cristão. A palavra de Deus, o melhor caminho para o jovem cristão. E não somente para incluir todos nós, para que de repente você pensa assim, não, eu não sou jovem mais, então eu vou me desligar aqui, isso aí é para jovem. Não. Então, para melhorar, a palavra de Deus é o melhor caminho para todos nós, como crentes, para o jovem cristão também. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, ela nos ensina a sermos alegres na esperança. Essa é a primeira coisa que o moto da mocidade fala. Que nós devemos ser, que o jovem deve ser o quê? Alegre na esperança. Então a palavra de Deus nos ensina isso, a sermos alegres na esperança. A alegria ela é uma marca da juventude, né? O jovem, ele a característica dele é alegria, se encontrar com os amigos, se alegrar, falar, conversar sobre as coisas corriqueiras e tudo, é alegria.
né? Há sempre essa ligação, juventude e alegria. Eclesiastes 11:9, o que diz lá? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, a palavra de Deus, ela estimula. A Bíblia, ela não é um livro que vai cortar, vamos dizer assim, né, esse período de juventude, de alegria, de aproveitar a vida da forma correta. Não, ela estimula, fala: alegra-te, jovem, seja alegre, recreie-se o teu coração. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Porém, lembra de uma coisa: isso aqui não é um salvo-conduto para fazer qualquer tipo de coisa, para fazer qualquer tipo de besteira, não. Ou para fazer aquilo que você quer. Sabe que todas as decisões que você tomar, você vai ser responsável por elas. Deus vai pedir contas para você. Isso vai voltar para você, ou mais cedo ou mais tarde. Mas a Bíblia, ela não, de forma nenhuma, ela corta aqui a questão da alegria para a juventude. Pelo contrário, ela estimula o jovem a ser alegre. Mas, meus irmãos, nós temos que pensar que a verdadeira alegria, ela não está apenas vinculada ao período que a pessoa está passando, como o caso aqui, a juventude. Mas a verdadeira alegria, ela tem a sua fonte em quem? Em Deus. Em Deus. Deus é a fonte da nossa plena alegria. O Salmo 16:11 fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. A alegria completa, a alegria definitiva, a alegria permanente, a alegria duradoura. Então, a fonte da alegria de cada um de nós e do jovem não é tanto vinculado, às vezes, aquelas bênçãos, aquelas coisas que nós podemos aproveitar, mas vai além. A alegria do jovem, a alegria do cristão está em Deus. Deus é a alegria da nossa vida. E nós vemos que o mundo, ele age diferente, porque a alegria do mundo está em um monte de coisa. E hoje, às vezes, a gente tem visto na igreja muitas pessoas buscando alegria em outras coisas que não Deus. Deus já não é mais a alegria dos seus corações. Às vezes, infelizmente, a incidência de jovens que estão entrando no alcoolismo ou estão bebendo dentro das igrejas é assustadora. A frequência de jovens a boates é enorme, porque estão buscando uma alegria que não é para eles, que é uma alegria errônea, que é uma alegria, meus irmãos, mundana. Não é a alegria de Deus. Sabe por quê? Porque eles não têm mais alegria na palavra. Eles não têm mais alegria em Deus. Eles não têm mais alegria na oração. Por isso que precisam disso. Fontes rotas, amargas, poluídas, e que conduzem somente ao desvio e à destruição. É por isso que isso tem crescido no nosso meio, infelizmente. Porque Deus não é mais a alegria de muitos. E, meus irmãos, quando você perde a alegria em Deus, você perdeu tudo. Você perde a sua razão de ser, porque o que é que vai te dar alegria? O tudo mais que te dá alegria é passageiro e um dia vai acabar. Se você tem alegria nos seus filhos, um dia seus filhos vão crescer, certamente algumas vezes eles vão te decepcionar. Eles não são fonte da sua alegria, como você espera. Se você coloca a sua alegria no casamento, não vai também durar, um dia a morte vai chegar para um ou para outro. Agora, a alegria em Deus, ela é eterna. Ela é permanente. Vem a morte, vem as perdas, venha tudo, vem a doença, vem a enfermidade, vem a invalidez. Deus permanece o mesmo para sempre. É duradouro a alegria de Deus. Então a nossa alegria precisa estar em Deus, porque nele há plenitude. Olha só, presta atenção, há plenitude, não há pouca alegria não, não há alegria mínima não há alegria que se acaba, mas a alegria permanente, duradoura, para sempre, eterna. Então para de ficar recorrendo a fontes rotas e muitas vezes pecaminosa, buscando alegria que não vai te trazer uma sensação apenas momentânea e frustrante até, como muitos fazem aí. Às vezes enche a cara, na sexta, começa na sexta, termina domingo, às vezes de madrugada, para segunda-feira voltarem para o dia a dia,
numa tristeza terrível, porque vão ter que encarar os problemas, mas ficaram anestesiados durante o final de semana. O que serviu isso? Não serve para nada. Não é alegria permanente. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque a nossa esperança está em quem? Está em Cristo. 1 Timóteo, um jovem, Paulo escreve no primeiro versículo para ele, na sua carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ou seja, Cristo é a nossa esperança está em Cristo, na sua obra, em tudo aquilo que Ele fez. E isso Pedro repete em 1 Pedro 1,3, quando ele fala que nós devemos nos alegrar, porque a nossa esperança está na salvação produzida pelo Senhor Jesus. 1 Pedro 1,3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, nos salvou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, o que esses apóstolos estão dizendo? Olha, você tem motivos para ser alegre. Alegre no quê? Na esperança. E qual esperança? A esperança é Cristo. A esperança é a salvação que Ele nos concede. Nós temos que olhar para isso, irmãos, porque muito foi feito ao nosso favor. Jesus veio, morreu, obedeceu, antes morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e nos deu o que? A salvação. A salvação é algo glorioso, é algo maravilhoso. Hoje, falando lá na classe de catecúmeno, nós estávamos falando sobre isso. Deus fez o pacto com o homem lá no Jardim do Éden, o pacto das obras. O homem, então, ele não cumpriu o pacto porque ele desobedeceu a Deus. E nós estávamos representados ali em Adão e Eva. O homem pecou. Agora, o Senhor Jesus, Deus faz o pacto da graça. E aí é interessante, irmãos, que aquilo que nós deveríamos fazer, o Senhor Jesus fez por nós, porque Jesus obedeceu, Ele foi perfeito. E o sacrifício dele foi aceito. E a obediência de Cristo, Ele entrega para quem? Entrega para nós. Por quê? Porque eu e você não tínhamos condições de obedecer, para que fôssemos salvos. Então o Senhor Jesus, olha só o que Ele faz. A parte que era nossa, Ele cumpre. Ele entrega para nós, fala: eu obedeci, eu fui à cruz do Calvário. Para a salvação, você agora, não adianta, porque o homem não pode comprar a sua salvação. Efésios 2 fala que a salvação não é pelas obras. Agora Ele entrega isso. E além dele entregar a salvação, Ele entrega todos os benefícios ligados à salvação, inclusive a vida eterna. Então essa é a esperança, irmãos, que nós temos. Nós não podemos ter esperança nesse mundo, não, porque esse mundo ele vai de mal a pior. Não vamos ficar aí olhando nessas, esse discurso que existe aí fora, não, que nós temos que, né, o mundo vai melhorar, que o mundo vai. Não vai, ele não vai. É bíblico isso. Isso não é pessimismo, não. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Quando estiverem falando, olha, falando de paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Muitas vezes é a calmaria antes da chegada, né, de um furacão, de uma tempestade. E é isso. Então a nossa esperança, ela é uma esperança que deve estar em Cristo. E a esperança mais, Hebreus 10, 23 fala que essa esperança, ela é uma certeza inabalável. Porque diz lá: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Ele é fiel. Quem fez a promessa foi Deus. Então essa esperança que ela não é qualquer um, ela é diferente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem esperança, mas a gente não sabe se vai realizar, não é isso? A própria palavra esperança é assim: você espera, mas você não pode dar certeza. Aí eu espero, por exemplo, que amanhã eu vou acordar com vida, mas eu não posso dar certeza. Eu não posso dizer para você e falar: ó, amanhã eu estou vivo e tal. Não posso, eu espero, mas eu não tenho certeza. Aliás, a gente tem nessa vida, né, aqui, poucas coisas a gente pode ter certeza. Agora, isso aqui a gente pode ter. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Deus fez a promessa. E se Ele fez a promessa, Ele vai voltar atrás?
Se ele fez a promessa, ele vai falhar? Se ele fez a promessa, vai ter alguma situação assim, não deu, né? Não deu para concretizar. Não tem jeito, irmãos. Quem fez a promessa é fiel. E se essa é a nossa esperança, isso quer dizer o seguinte, que vai se realizar. E nós podemos estar certos de que Ele vai completar em nós a boa obra da salvação, que nós chegaremos guardados, protegidos na eternidade com Deus, e que se mesmo hoje nós fomos chamados à presença de Deus, nós estamos seguros nas mãos do Senhor, pela sua graça, pela sua bondade. Essa é a esperança que nós devemos ter. Aí nós podemos ser alegres e olhar para essa esperança e fazer e cumprir aquilo que Paulo, ele ordena lá em Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. O que Paulo está dizendo, alegre-se na esperança. Vocês têm motivo para se alegrar. Vocês não precisam ficar esperando algum benefício material, alguma vitória pessoal, para se encherem de alegria. Vocês já têm. Por isso se alegrem. Por isso que lá em Filipenses é chamada a carta da alegria, porque Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Jovem, você não precisa buscar alegria em outras coisas. Você não precisa buscar alegria nesse mundo. Você não precisa buscar alegria nas fontes rotas que às vezes os seus amigos incrédulos colocam diante de você, que a mídia coloca diante de você. Você não precisa nada disso, porque isso não vai te trazer alegria, isso vai te trazer decepção. Você vai perder seu tempo com isso, você vai perder sua juventude com isso. Você precisa da alegria verdadeira que a esperança em Cristo te dá. Então você pode ser alegre na esperança. Mas nessa esperança, na esperança genuína, que é uma esperança inabalável, porque quem fez a promessa, Ele é fiel. Mas em segundo lugar também, a Bíblia nos ensina, de acordo aí com o moto da nossa mocidade, então é alegres na esperança, o que mais? A palavra nos ensina a sermos fortes na fé. A juventude também é um sinônimo de força, né? Se você fala em força, animação, disposição, você olha para um jovem, pelo menos deveria, né? Hoje é preocupante alguns jovens, ele pergunta, mas está doendo aqui, mas não sei o quê, eu estou cansado, né? O camarada se arrastando. Não, irmãos, o jovem olha, está pronto, estou, né? E aí está aquela disposição. A indisposição, o desânimo não combina, né, com jovem, não. Jovem é sinônimo de força. Tanto é que a gente vê lá em Israel, né, que muitas vezes é falado dos jovens como aqueles que se apresentam para a guerra, convocavam-se os jovens, né, ali para poderem irem à frente das realizações de Israel. Enfim, o jovem, a juventude é sinônimo de força, animação e disposição, mas não somente física, né, na parte física, mas também de forma espiritual. João escreve, 1 João, nós temos estudado aqui as cartas de João, e eu já falei sobre isso, né? Mas em 1 João 2,14, lá na parte final, diz assim, jovens, eu vos escrevi por quê? Por que João escreveu a ele? Sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, o jovem, ele também é forte espiritualmente. Ele precisa ser forte espiritualmente. E aqui, o lema é forte na fé. A fé, ela é o dom de Deus. E a fé, meus irmãos, ela corresponde ao quê? Às nossas convicções relacionadas a Deus, revelada na sua palavra. A fé é isso, é essa convicção que você tem de você saber que Deus criou todas as coisas, que há um único Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. São coisas ligadas à palavra, é a crença do povo de Deus nas Escrituras Sagradas, é a fé. A fé, meus irmãos, ela é esse dom que Deus nos concede, Ele abre o nosso entendimento para nós compreendermos as Sagradas Escrituras. Mas temos convicções. Jovem, você precisa ter convicções.
Você precisa estudar essas convicções. Você precisa ter convicções. Você não pode ser aquela pessoa assim, eu acho que é. Não, o pastor falou um dia disso, né? Não, você tem que falar, não, é isso sim. Lá na Bíblia está escrito e eu creio nisso. Isso é a fé que eu tenho. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Meus irmãos, crente sem convicção é uma contradição de termos. Como pessoa pode ser crente e não ter convicção? Não é crente, então. É descrente. Então tem que ter. Tem que ter certeza do que crê. Se você não tem, procure ter, busca a palavra de Deus, busca o ensinamento, se esmere. Porque crente é sinônimo de convicções fortes, forte na fé. O jovem, então, ele é conclamado, irmãos, né, a ser forte na fé. E Paulo fala isso a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, que o jovem, ele precisa ser modelo na fé. Veja o texto lá. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão ou modelo ou exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, o crente, o jovem, ele tem que ser olhado como esse modelo. Olha só a importância, jovens, que vocês têm de serem modelos na fé. Por quê? Porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós. Vocês têm vencido o maligno. Então vocês têm que ser exemplo, têm que procurar ser esse modelo de fé. É o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 1 Timóteo, recomendando a um jovem. Fala, olha Timóteo, você tem que ser padrão, você tem que ser modelo, você tem que estar à frente, você tem que tomar iniciativa, você não pode se omitir, você não pode ficar escondido. Irmãos, a juventude tem que partir para cima. Esse é no popular assim mesmo, tem que ir para cima. Não pode ficar se omitindo, não, arrumando desculpa. Mas eu preciso trabalhar, estudar, fazer. Precisa sim, mas você precisa ser crente também. Você precisa tomar iniciativa. Não fique inventando, arrumando desculpas, porque essa responsabilidade aqui, não sou eu que estou colocando, não, é a Bíblia que está colocando em cima de você, jovem. Então você tem que se apresentar, tem que ser corajoso, como eu já relatei aqui. Davi foi corajoso, ele foi ousado. Quando ele viu Sansão, quando ele viu Golias falando lá mal do povo de Israel, do Deus de Israel, o que ele falou? O que esse incircunciso está falando de Deus aí? Espera aí, né? Alguém teve que até segurar lá, vamos dizer assim, né? Para Davi partir para cima dele. Por quê? Porque ele, meus irmãos, amava a Deus, honrava o Senhor. Então a juventude tem que despertar para isso, irmãos. Tem que despertar, porque a igreja de Deus é formada pela juventude. Então para de ficar inventando desculpas e um monte de coisa. Você vai passar a sua juventude toda. E depois você vai entrar aí para meia-idade, para idoso, fazendo a mesma coisa, se você não reagir, se você não tomar uma atitude agora. Você tem força, tem disposição. Eu fico olhando, irmãos. Aqui na Sétima Igreja a gente tem muito isso. Nós temos vários irmãos que não estão aqui nessa noite. Sabe por que não estão? Não é porque não querem. É porque o joelho não deixa. É porque eles estão acamados. Nós temos uma irmã aqui, dona Dagmar, que quando eu chegava ali, ela era a primeira, a despontava ali para a reunião de oração de manhã, 8h30 da manhã. Ela estava ali, ó. Ela vinha caminhando lá depois da Quero-Quero, vinha, ficava ali, ó. O trabalho da SAF, ela era das primeiras a chegar. Sabe por que ela não está aqui hoje? Porque ela teve um AVC. Ela não está conseguindo falar. Ela não anda, ela está numa cadeira de roda. Agora você jovem, que pode andar, que não teve um AVC, cadê você aqui, 8h30 da manhã para orar no domingo? Eu quero ver você aqui. Porque esses irmãos, eles querem, mas eles não podem. E nós temos vários. Nós temos lá o nosso irmão, o Sr. Jacó, que é frequente na igreja.
está internado. Mas se ele não tivesse, ele estaria aqui. Nós temos a Dona Esté, creio que os irmãos lembram, a Dona Esté também na SAF, ela que fazia o negócio da chamada lá, né? Da SAF estava lá. Ela não está aqui. Isso faz mais de ano que ela não está aqui. Sabe por quê? Não é porque ela não quer. É porque ela não pode. Porque ela não pode. Ela está numa cadeira de rodas. Então, meus irmãos, nós temos que ser forte na fé. Jovem, você tem que ser forte na fé. E ser forte é isso. Não adianta a gente chegar aqui e louvar a Deus. Senhor, eu te amo e tal. Mas se não tem condição, às vezes não tem disposição para atender um simples chamado. E eu estou usando o exemplo da oração, da reunião de oração aqui, 8h30 da manhã, porque isso é o mínimo. É o mínimo. É fácil. O jovem ele é conclamado, irmãos, a ser forte na fé e a combater pela mesma. Paulo escrevendo a Timóteo, combate o bom combate da fé. Então a fé é um combate, viu? A fé é um combate. A fé é uma luta. O jovem ele é conclamado a combater, a lutar. E hoje, irmãos, há motivos para isso. Por quê? Porque o combate ele está sendo travado em todas as frentes. Você tem que combater pela fé no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Porque eles do outro lado estão combatendo. Eles do outro lado veem você como inimigo a ser batido, a ser vencido. Eles veem as famílias como alvo para serem destroçadas, divididas, infiltradas com todo tipo de porcaria. Eles não estão brincando. E eles, que eu estou dizendo, Satanás e suas hostes, eles não estão para brincadeira. Então é um combate. O jovem é conclamado a ser forte na fé, demonstrando isso na sua vida de santificação pessoal. 2 Timóteo 2:22, Paulo diz assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, há muitas paixões. Nós vivemos na época da sedução, né, da juventude. As armadilhas estão uma aí atrás do outro. São os convites que aparecem para uma vida de promiscuidade, para uma vida de sexualidade livre, né? Essa sexualidade entorpecida, torpe que nós vivemos nos nossos dias hoje. É um convite, está aí batendo a sua porta. Aliás, não está batendo, mas está esmurrando a sua porta. Agora você precisa demonstrar a fé na sua vida de santificação pessoal, buscar isso, lutar, porque é uma luta também. Você deve priorizar a sua vida de fé, sabe por quê? Porque a fé é o seu escudo, jovem. É o escudo para todos nós. Efésios 6,16 fala, embraçando sempre o quê? O escudo da fé. A gente sabe que o escudo é uma arma de defesa com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, e ele não cessa de jogá-los contra a juventude, de jogá-lo contra nós. Então, você precisa desesperadamente de fortalecer sua fé, porque é isso, jovem, que vai te defender. Quando aquele professor incrédulo, desculpa a expressão aqui, mas alguns, né, enviados por Satanás, vão querer abater a sua fé, vão querer te corromper. A fé é o seu escudo quando você enfrenta os problemas, os desafios no mercado de trabalho, onde você tem que mostrar que você não é corrupto, que você é servo de Deus. A fé é o seu escudo quando você tem que testemunhar de Jesus num ambiente hostil, um ambiente onde é só você que é crente e todo mundo ri da fé cristã, todo mundo zomba, você vai precisar da fé. E aí nós temos que pensar que a fé tem que ser alimentada. E ela é alimentada como? Pelo Evangelho. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo quê? Pela pregação. E a pregação pela palavra de quem? De Cristo. A fé vem pelo Evangelho. Se você quer, jovem, que a sua fé seja
alimentada, que você se fortaleça, se desdobre, lendo, estudando, buscando a palavra. Graças a Deus eu louvo o Senhor pela mocidade da sétima igreja, porque os irmãos estão empenhados nisso, têm feito aí estudos, né, bíblicos, reunindo aí os jovens para estudar a palavra. Agora você precisa buscar, venha na escola dominical, a classe lá de jovens está te esperando. O que você está fazendo em casa, dormindo até tarde? Dorme não, porque se você dormir, né, aqueles que dormem demais, muitas vezes o diabo passa atropelando. Então esteja atento, venha na escola dominical, você possa buscar a palavra, faça da Bíblia o seu livro por excelência, leia. Hoje tem tantas mídias, né? Você pode ouvir, você pode ler no smartphone, você pode ler no computador, né? Enfim, tem Bíblia de estudo, tem muita coisa, você pode se debruçar, leia, estude, pergunte. Né? Se você não sabe, pergunte um presbítero, né, que sabe, pergunte um pastor também, depois você perguntar um presbítero, claro. Então, jovem, priorize, né, a sua vida de fé, alimente-se. E também outra coisa que alimenta a fé, a oração. O que os apóstolos pediram lá para Jesus em Lucas 17:5? Eles disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Você tem pedido isso? Senhor, aumenta minha fé, eu preciso. Né? E se debruçado diante desse pedido, se colocar diante de Deus, aumenta, Senhor, minha fé, eu preciso de uma fé forte, né? Eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser forte na fé, para que realmente eu possa cumprir aquilo que o Senhor requer de mim. Bom, meus irmãos, então esse é o segundo ponto, né? O terceiro, então nós temos alegres na esperança, fortes na fé, o que mais? Dedicados no amor. Dedicação, o que é? Dedicação é cuidado, é atenção, né? A própria dedicação em si, ela já demonstra o amor, né? Na maioria das vezes, a pessoa que é dedicada, ela demonstra amor. Os pais, por exemplo, são dedicados aos seus filhos, então eles demonstram amor pelos seus filhos através da dedicação. É outro contrassenso também, o pai que não é dedicado aos seus filhos, ou seja, não tem cuidado, não tem atenção, então é uma contradição de termos também, né? Então a dedicação, ela é um cuidado e atenção. O cristão é chamado, irmãos, para amar. Ou seja, se não há amor, não existe cristianismo. A ponto é esse. Se não há amor, não existe cristianismo. O cristão, então, ele é chamado à dedicação em amor. Não há espaço para um cristianismo medíocre, não há espaço para um cristianismo desleixado e descomprometido. Isso não é. A dedicação, ela é inegociável. Inegociável. O cristão, ele precisa ser dedicado. E dedicado ao quê, nesse caso aqui? Aos maiores mandamentos da lei de Deus. Quais são os maiores? Jesus fala lá em Mateus 22, 35 em diante, respondendo a pergunta de um intérprete da lei, que queria pegar ele ali, né, na pergunta, em algum questionamento. E ele fala, e Jesus responde que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus completa: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, dedicar ao maior dos mandamentos, ou seja, dedicar ao amor a Deus, dedicar o amor ao próximo. E a dedicação é na obediência e na comunhão. João 15:10 diz assim: olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então eu sempre tenho falado isso, e os irmãos hão de se lembrar que o amor, ele é prático, né, para com Deus. Então Jesus fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Nós vivemos um cristianismo hoje que ele é muito romantizado, que ele é muito sensitivo. O que é isso? Às vezes nós podemos cultuar a Deus, e temos que cultuar a Deus, né?
demonstrando todo o nosso amor de forma que Deus quer. Mas olha só, o culto a Deus, o louvor, a adoração, ele não substitui uma vida de obediência aos mandamentos. Isso é o maior engano que existe. Então, não adianta a pessoa, mas eu sou muito sincero, eu chorei, eu me emocionei e tal. Mas se você não aplica os mandamentos na sua vida, isso não é amor. Isso não é amor. Você tem outra coisa, mas amor você não tem, não. Você pode dar outro nome para isso. Se você não é submisso à palavra, se você não é submisso a Deus, então não adianta. A gente deve lembrar daquilo que aconteceu lá com Samuel e Saul. Saul quis substituir a obediência por um espetáculo de holocaustos e ofertas. E Samuel falou, não tem jeito. Deus, Ele quer que obedeça a sua palavra. Então, jovem, você tem que cultuar a Deus sim, com alegria, com disposição. Mas olha, você tem que obedecer. Obedeça a Deus, né? Para que você então possa ser dedicado nesse amor. E a dedicação também no amor prático ao próximo. 1 João 3,18 fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Da mesma forma que o amor é prático para com Deus, é prático para com o próximo também. Então nós precisamos transformar isso na prática da nossa vida, da nossa existência em relação ao próximo, em relação àqueles que estão ao nosso lado. Irmãos, isso serve para todo mundo. Ou seja, você, da mesma forma que você recebe amor, você precisa amar também. Você precisa demonstrar esse amor. Você tem problemas, você tem adversidade, sim, você tem, todos nós temos. Mas aquele que está do seu lado também tem. Você não é o único aqui. Você não é o primeiro, nem será o último que vai enfrentar dramas e problemas. Pode ser diferente do seu, mas todo mundo tem. Todo mundo precisa um dos outros, nós precisamos uns dos outros. E o ato de nós edificarmos uns aos outros já é um ato de amor. Nós podemos fazer muito, irmãos, em relação ao próximo. Às vezes a gente liga muito a questão do amor como algo assim, uma atitude, né, extrema. Não. Nós podemos amar nas pequenas coisas, e se importar com o outro, uma palavra, né, algo que você pode fazer dentro daquilo que você sabe fazer melhor, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, a profissão que Deus te deu. Você pode auxiliar o seu próximo, você pode orar por ele. Ore. Há pessoas que às vezes são inatingíveis no seguinte sentido que, olha, eu não sei, eu não tenho o que fazer em relação a alguma coisa que eu possa fazer com o meu talento, mas você pode orar. Você já orou por ele? Se não orou, ore, porque isso é amor, né? Ore por ele. Então nós temos que, o jovem ele é conclamado, né, a ser esse modelo de amor, como nós já lemos lá em 1 Timóteo 4,12. Agora, o jovem, irmãos, ele só não pode amar aquilo que Deus aborrece. Ele tem que ser dedicado no amor, mas amar aquilo que Deus ama, porque há coisas que Deus não ama. 1 João 2,15 fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ame aquilo que Deus ama, mas não ama esse mundo aqui. Esse mundo aqui, o sentido de mundo nesse texto, aqui é o sistema corrupto, o sistema que se coloca contra Deus. Aqui é o espírito do anticristo. Não ame. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você escolhe o mundo para amar, então o amor de Deus não está com você e você não conhece a Deus. Então você tem que amar aquilo que Deus ama. Você tem que amar aquilo que Deus, Ele de fato ama. Então, irmãos, nós temos aí a terceira parte. A palavra nos ensina a sermos dedicados no amor. Em último lugar, qual que é o último? Unidos no trabalho. Então, a juventude também é um tempo
de investimento no trabalho, não é isso? Nas conquistas, no progresso. O jovem, ele precisa, como diz aí na popular, ralar mesmo, né? É o tempo. Então o jovem vai se acostumando, você precisa trabalhar, é agora que você tem que estudar. Estude, busque, corre atrás, né? Esse é o momento, porque pode ter uma época que você vai querer, mas você não vai poder. Às vezes chega aí uma certa idade, você já tem outras prioridades, aí já vem a família, já vem outras coisas. Então aí já é mais difícil. Então o jovem, ele precisa realmente investir no trabalho, nas conquistas, no progresso, sim. Mas não pode, meus irmãos, esquecer do principal, que é a vida espiritual e a obra de Deus. Você tem que medir isso na sua vida. Não busque apenas as conquistas no mercado de trabalho, no estudo, na faculdade, em crescer profissionalmente. Tem muito jovem, infelizmente, desviando da fé porque está fazendo isso. E, infelizmente, irmãos, eu tenho visto muitos fazerem isso. A pessoa investe no cara, vou para a faculdade, passa o tempo todo estudando, aí depois pega, vou trabalhar no domingo e tal, e aí não vem mais na igreja, não busca mais, né, a Deus e tal, e aí daí a pouco ele é um excelente médico, um excelente advogado, mas é um incrédulo, é um perdido. O que adianta isso? Que pai que quer isso? Nenhum pai quer. Todo pai cristão quer o filho realmente crente, independente do caminho profissional que ele siga, desde que seja uma profissão honesta, seja uma profissão no qual ele não vai prejudicar ninguém, ótimo. E é loucura também, né? O pai investir, e eu quero um filho formado e tudo, e ser um incrédulo dentro de casa. Perdeu tudo, né? A palavra nos ensina a sermos então unidos no trabalho, e o jovem ele precisa ser trabalhador na obra, porque o cristão ele é chamado para quê? Para ser um trabalhador, não um espectador. Meus irmãos, nós somos chamados para o canteiro de obras. Nós não somos chamados para um passeio no parque. Nós somos chamados para trabalhar. Enquanto estiver aqui é trabalho. A igreja é trabalho o tempo todo. Nós estamos chegando no final do ano, vai faltar 3 meses aí, e tem muita coisa para fazer. Tem as eleições, tem as diretorias, tem as nomeações, tem os projetos, tem os planos, a igreja tem muito o que fazer. Esse ano nós não conseguimos fazer a metade da metade que a gente queria fazer. Então tem mais, então a gente tem que trabalhar. Há vidas para serem aí, chamadas pelo Evangelho, pessoas para serem ajudadas, nós temos que cultuar a Deus, nós temos que buscar o Senhor, temos que progredir na obra. Então tem muita coisa para ser feita. Então você jovem, tem lugar para trabalhar. Não fica, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, não sei o quê. Não fica isso não. Você está num canteiro de obras. Não está num passeio que você vai ficar passeando, olhando a vista, a paisagem, não. Quem não trabalha não pode colher frutos. É interessante que Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3,10, ele fala alguma coisa a respeito disso, quando ele fala de alguns irmãos que, porque entenderam erradamente a volta de Cristo, e eles estavam deixando de trabalhar. Será? Cristo vai voltar mesmo? Então para que trabalhar? Não vou trabalhar não, vou ficar, né? Aí Paulo fala o seguinte, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo era direto, falou, não quer trabalhar, então não come, precisa comer, não, para que comer, né? Não tem necessidade, não vai trabalhar, então não come. Essa é a direção que Paulo dá aqui. Então assim, nós temos que trabalhar para a obra, para que os frutos possam vir, para que Deus seja glorificado. O jovem precisa trabalhar generosamente. Lá em 1 Coríntios 15:58 fala que nós temos que ser sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, não remir as nossas capacidades, não, meus irmãos, não reter aquilo que Deus tem colocado para que nós possamos fazer. O jovem precisa trabalhar de forma abundante para o Senhor. Precisa também trabalhar de forma pessoal, exemplar e direcionada. Tito 2,7, Paulo diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Então, o jovem ele precisa trabalhar para o Senhor. E o trabalho ele é realizado de forma eficaz se houver união.
Lá em 1 Coríntios 1,10, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, precisamos nos unir para o trabalho. Às vezes nós temos visto irmãos extremamente sobrecarregados, querem fazer o trabalho, se dispõem, é a área, mas muitas vezes estão tão cheios de coisas para fazer, e às vezes alguns que podem, têm talento, têm condições, têm saúde, e não fazem. Aonde está a unidade aqui? Não está. Se a gente sobrecarrega uns e deixa outros, onde está a unidade nisso? Não há. Às vezes a gente fica pensando em unidade apenas, vamos reunir, vamos fazer um grande almoço, vamos fazer uma grande conferência e vamos colocar unidos, né? Não é assim. A unidade é quando você vê o seu irmão lá sobrecarregado, você vai lá, deixa eu te ajudar aqui, o que você precisa? O que você quer? Né? Muitas vezes para criticar aparece. Agora para chegar e falar, o que você precisa que eu te ajude? Você quer a minha presença? Eu vou. Né? O que você quer que eu te auxilie nisso? Eu me apresento para você. Isso é unidade, irmãos. Isso é ser unido. Um exército é assim, ele caminha assim. Ele tem todas as suas divisões ali, mas todo mundo marcha ao mesmo tempo. Um não fica para trás, um outro fica lá, enquanto o outro está lá na frente de batalha, né, se estapeando com os inimigos, o outro está aqui atrás, assim, só olhando, né, a paisagem. Fazer igual Davi mandou fazer lá com Urias, né, deixar ele na frente de batalha sozinho, ele foi trucidado lá pelos inimigos. Não é assim, isso não é unidade, isso não é união em lugar nenhum. Então, quem age dessa forma não tem, meus irmãos, condições de cobrar união, unidade da igreja. Não tem competência para isso. Então, é necessário ter essa unidade no trabalho, porque isso nós vamos ajudar o outro, nós vamos abençoar a vida do outro, que às vezes está ali se envergando porque está trabalhando, porque está, né, à frente. E a unidade, ela é agradável, glorificar a Deus. O que o Salmo 133:1 fala? Hein? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? E essa unidade aqui passa por isso, é a unidade no trabalho, é se apresentar, falar, meu irmão, né, o que eu posso fazer? Vamos orar, vamos trabalhar, vamos caminhar junto. É assim. Então, o jovem precisa se unir para o trabalho, porque se vocês jovens se unirem para o trabalho, firmados na palavra de Deus, olha, né, vocês serão, tem uma palavra que não existe, né, vocês serão imparáveis, né? Vocês serão imparáveis. Vocês vão avançar, vocês vão a cada dia mais glorificar a Deus através da vida de vocês e toda a igreja do Senhor. Concluindo, irmãos, para nós fecharmos aqui, a palavra de Deus, ela é o nosso moto, nossa regra de conduta e motivação. E somente ela pode renovar essa geração. Então nós temos que orar, irmãos, para que os nossos jovens abram o entendimento e compreendam as Sagradas Escrituras e que haja um avivamento nessa geração, haja despertamento. Os campos precisam disso, irmãos, né? Aí nós temos muitos desafios, nós temos muitos lugares aonde precisa pregar o evangelho, a igreja precisa apoiar, a igreja que vai. Cadê os jovens para irem para outros campos, para ir para outros países, anunciarem o evangelho? Nós precisamos de uma geração comprometida com os ideais de Deus e precisa de uma geração renovada, que se renova na palavra, que se renova no ensino. Nós vivemos dias sombrios, irmãos, e nós temos que, mais uma vez falo, ore pelos jovens. Você, pai, ore pelo seu filho, continue orando. Sei que você ora, mas ore, continue orando. Não esmoreça. Porque hoje a juventude está sendo atacada pelo descomprometimento, pelo baixo nível espiritual.
pela promiscuidade, pela incredulidade. É assustador, irmãos. Jovens que muitas vezes antes estavam na igreja, estavam ali na escola dominical, às vezes até alguns dando aula, e hoje não creem mais em Deus. É assustador. As seduções desse mundo, o abandono da fé, a quantidade de jovens ex-crentes que existem hoje é muito grave, é muito sério. Está crescendo a cada dia. Então são sombras que têm avançado sobre os nossos jovens. Infelizmente, têm logrado êxito em muitas situações. Portanto, jovem, Deus conclama você a buscar a revitalização da sua fé. Faça isso hoje. Tome decisões, atitudes, se oriente pela palavra, saia do comodismo, saia do conformismo. Deixe um mundo que está te levando para lá, a sedução desse mundo, rompa com isso, distancie-se do mundo, mas não se distancie de Deus, se achegue ao Senhor, busca o Senhor. Eu creio que você será grandemente abençoado por Deus, com certeza. E aí então, esse moto, ele vai ser mais ainda verdade na vida da nossa juventude e na vida de todos nós. E aí você vai ser alegre na esperança, você vai ser forte na fé, dedicado no amor e unido no trabalho. Tudo isso para quê? Para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra que nos chama atenção, que nos exorta. E, ó Pai, nós entendemos e compreendemos profundamente que tanto essa geração hoje, os nossos jovens de hoje, quanto cada um de nós, só terá, ó Pai, uma revitalização na sua vida espiritual, um reavivamento, uma vivificação, quando nós, ó Deus, nos submetermos profundamente à vontade do Senhor revelada nas Escrituras. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abençoa os nossos jovens que lutam, ó Pai, muitas vezes com muitas seduções, muitos convites deste mundo tenebroso, ó Pai, muitas coisas que vêm para solapar a fé dos Teus servos. Que o Senhor os firme, que o Senhor os fortifique, que o Senhor os livre do mal, dê-lhes coragem, disposição, alegria, dedicação, ó Pai, que eles possam se empenhar, trabalhar para o Senhor, para a glória do nome do Senhor, e que eles possam amar a glória do Teu nome, ó Pai. Que a glória do Senhor seja o amor que eles tenham, ó Deus, em toda a sua vida. E todos nós também, ó Pai, possamos amar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.